Olá, boa tarde, galerinha abençoada, que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos fazer uma live aqui. Neste momento, eu vou fazer como doutor em psicanálise clínica Nelson Alves de Andrade, os segredos da mente de acordo com a psicanálise. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Vai ser muito bom vocês compartilharem aí. Compartilhem, porque é um assunto muito top, é um assunto massa. Se a live cair, porque está começando a chover aqui, dá trovões, aí paciência, eu recomeço tudo de novo. Os segredos da mente. Fiz uma capinha bem bonitinha aqui, deixa eu mostrar para vocês. É um artigo científico que eu pesquisei, ok? Aí está a capa, os segredos da mente. Tenham paciência, sigam-me, compartilhem com outras pessoas. É um assunto só top, tá? É um artigo que eu pesquisei. O presente artigo tem como objetivo analisar a dinâmica da mente humana à luz da psicanálise, com base nas contribuições de Sigmund Freud e de autores posteriores. A pesquisa de natureza qualitativa e caráter bibliográfico aborda os principais fundamentos da teoria psicanalítica, destacando a estrutura da mente inconsciente, pré-consciente e inconsciente, bem como o papel dos desejos reprimidos na formação dos conflitos psíquicos. Além disso, examina os sonhos como via de acesso ao inconsciente, os mecanismos de defesa como estratégia de proteção emocional e a estrutura da personalidade composta por id, ego e superego. O estudo também enfatiza a importância da infância como base da formação psíquica, evidenciando a influência das experiências precoces no desenvolvimento da personalidade e dos comportamentos ao longo da vida. Conclui-se que a compreensão desses elementos é essencial para o autoconhecimento e para a promoção de uma vida psíquica mais equilibrada, contribuindo tanto para o campo acadêmico quanto para a prática clínica. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Tenho aqui o abstract também, ok? Vamos à introdução. Compreender a mente humana sempre foi um dos maiores desafios do pensamento científico e filosófico. Ao longo do tempo, diversas abordagens buscaram explicar o comportamento humano, mas foi com Sigmund Freud que se inaugurou uma nova perspectiva. A ideia de que o ser humano é profundamente influenciado por processos inconscientes que escapam à sua percepção imediata. Nesse contexto, a psicanálise propõe uma leitura dinâmica do psiquismo, estruturada em diferentes níveis: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, que interagem de forma contínua e complexa. O consciente representa aquilo que é percebido e pensado no momento presente. O pré-consciente, ele atua como um reservatório de memórias acessíveis. E o inconsciente abriga desejos reprimidos, conflitos e experiências que, embora ocultos, exercem forte influência sobre a vida psíquica. Entre os elementos centrais dessa dinâmica, destacam-se os desejos reprimidos,
que, ao serem excluídos da consciência por meio do mecanismo da repreensão, não deixam de existir, mas passam a se manifestar de maneira indireta, como nos sonhos, nos atos falhos e nos sintomas emocionais. Nesse sentido, os sonhos assumem papel fundamental, sendo considerado por Sigmund Freud como a principal via de acesso ao inconsciente, revelando de forma simbólica conteúdos ocultos da mente. Para lidar com as tensões geradas por esses conflitos internos, o psiquismo desenvolve os chamados mecanismos de defesa, que atuam como estratégia ou estratégias inconscientes de proteção, buscando preservar o equilíbrio emocional do indivíduo. Tais mecanismos evidenciam que a mente não é passiva, mas ativa na tentativa de manter sua estabilidade diante das exigências internas e externas. Além disso, a estrutura da personalidade, organizada nas instâncias do id, do ego e do superego, demonstra que o comportamento humano resulta de um constante jogo de forças entre impulsos, normas e realidade. Esse equilíbrio, no entanto, não se constrói de forma isolada, mas tem suas bases lançadas na infância, período decisivo para a formação da personalidade e do inconsciente. A infância, portanto, configura-se como alicerce da vida psíquica, uma vez que é nesse estágio que se estabelece os primeiros vínculos afetivos, os padrões de relacionamento e os conflitos emocionais que podem acompanhar o indivíduo ao longo de sua existência. Autores posteriores, como Donald Winnicott e Melanie Klein, ampliaram essa compreensão ao enfatizar a importância das relações precoces e do ambiente no desenvolvimento emocional. Dessa forma, esse estudo propõe uma reflexão integrada sobre os principais fundamentos da psicanálise, explorando a complexidade da mente humana a partir de seus níveis estruturais, seus mecanismos de defesa, seus conteúdos inconscientes e suas raízes na infância. Ao elaborar tais dimensões, busca-se não apenas compreender o funcionamento psíquico, mas também promover um caminho de autoconhecimento e transformação, no qual o sujeito ele passa a reconhecer e ressignificar os elementos que constituem sua própria história interior. Portanto, a psicanálise busca compreender os aspectos mais profundos da mente humana, especialmente aqueles que não são acessíveis à consciência. Desenvolvida por Sigmund Freud, essa abordagem revolucionou a forma de entender o comportamento humano, revelando que grande parte das nossas ações é influenciada por conteúdos inconscientes. Sigam-me, portanto, aí, compartilhem com outras pessoas, coloquem os coraçõezinhos aí. A justificativa para este estudo. A compreensão da mente humana permanece como um dos maiores desafios das ciências humanas, especialmente no que se refere à relação entre consciência, inconsciente e comportamento. Nesse contexto, a psicanálise inaugurada por Sigmund Freud oferece um referencial teórico sólido
para a investigação dos processos psíquicos profundos que influenciam a vida do indivíduo. A relevância desse artigo justifica-se pela necessidade de ampliar o entendimento acerca da dinâmica mental, considerando elementos fundamentais como o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, bem como os desejos reprimidos, os sonhos, os mecanismos de defesa e a estrutura da personalidade. Tais aspectos são essenciais para a compreensão do comportamento humano, uma vez que revelam que grande parte das ações e decisões não se originam apenas na razão, mas de conteúdos internos, muitas vezes desconhecidos pelo próprio sujeito. Além disso, o estudo se mostra pertinente ao destacar o papel da infância como base da formação psíquica, evidenciando como experiências precoces, prestem bem atenção, influenciam diretamente a construção da personalidade, dos vínculos afetivos e dos padrões de comportamento ao longo da vida. Essa abordagem contribui para uma leitura mais profunda e integrada do desenvolvimento humano. Outro ponto que reforça a importância dessa pesquisa é sua contribuição para o campo acadêmico e clínico, uma vez que oferece subsídios teóricos que podem auxiliar estudantes, pesquisadores e profissionais na compreensão dos fenômenos psíquicos e na prática terapêutica. Ao integrar conceitos clássicos da psicanálise com uma linguagem acessível e sistematizada, o artigo favorece a difusão do conhecimento científico. Por fim, a presente investigação justifica-se também por seu valor social ao promover o autoconhecimento e a reflexão sobre os processos internos que orientam o comportamento humano. Em uma sociedade marcada por conflitos emocionais, ansiedade e dificuldades relacionais, compreender a mente torna-se não apenas um exercício teórico, mas uma necessidade prática para o desenvolvimento de uma vida mais equilibrada e consciente. Vamos aqui aos objetivos. O objetivo geral é analisar a dinâmica da mente humana à luz da psicanálise, com base nas contribuições de Sigmund Freud, abordando a interação entre consciente, pré-consciente e inconsciente, bem como a influência dos desejos reprimidos, dos sonhos, dos mecanismos de defesa e da estrutura da personalidade da infância na formação do comportamento humano. Vamos aos objetivos específicos. Compreender os níveis da mente, consciente, pré-consciente e inconsciente, e suas funções na vida psíquica. Investigar o papel dos desejos reprimidos e sua influência no comportamento e nas emoções. Analisar os sonhos como forma de manifestação do inconsciente. Identificar os principais mecanismos de defesa e sua função na proteção psíquica, bem como descrever a estrutura da personalidade, o id, o ego, o superego e sua dinâmica. Examinar a importância da infância na formação da personalidade do inconsciente, bem como refletir sobre a aplicação desses conceitos no processo do autoconhecimento e na prática clínica. O referencial teórico do nosso estudo. O presente estudo ele fundamenta-se nos pressupostos da psicanálise, abordagem teórica inaugurada por Sigmund Freud, que propõe uma compreensão dinâmica e profunda da mente humana. Segundo essa perspectiva, o comportamento humano
é justamente o resultado da interação entre diferentes instâncias psíquicas e níveis de consciência, sendo fortemente influenciado por conteúdos inconscientes. Vejamos aqui a estrutura da mente. De acordo com Sigmund Freud, a mente humana é composta por 3 níveis. Consciente corresponde aos pensamentos e percepções imediatas. Pré-consciente abriga conteúdos acessíveis à consciência. E inconsciente contém desejos reprimidos, memórias e conflitos ocultos. Estão gostando aí, gente? Quem está gostando, dá um joinha aí. E o inconsciente contém desejos reprimidos, memórias e conflitos ocultos. E o inconsciente, em especial, ele ocupa um papel central na teoria freudiana, sendo considerado o principal determinante do comportamento humano. Tranquilo até agora? Desejos reprimidos e repreensão. Um dos conteúdos fundamentais da psicanálise é o de repreensão, mecanismo pelo qual conteúdos considerados inacessíveis são excluídos da consciência. Segundo Sigmund Freud, os desejos reprimidos, eles permanecem ativos no inconsciente, manifestando-se de forma indireta por meio dos sonhos, atos falhos e sintomas psíquicos. Esse processo evidencia a existência de conflitos internos que influenciam a vida emocional do indivíduo. Vejamos aqui os sonhos como via de acesso ao inconsciente. Os sonhos ocupam lugar de destaque na teoria psicanalítica. Para Sigmund Freud, eles representam a via régia para o inconsciente. E a distinção entre conteúdo manifesto, o que é lembrado, e o conteúdo latente, que é o significado oculto, permite compreender que os sonhos são expressões simbólicas de desejos reprimidos, exigindo interpretação para revelar seu sentido profundo. Mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa são estratégias inconscientes utilizadas pelo ego para lidar com conflitos internos e reduzir a ansiedade. Anna Freud aprofundou esse conceito ao sistematizar diferentes tipos de defesa, como repressão, negação, projeção e sublimação. Tais mecanismos desempenham um papel essencial na manutenção do equilíbrio psíquico, embora possa gerar distorções quando utilizados de forma excessiva. Ok? Estão compartilhando com outras pessoas? Estrutura da personalidade. A teoria freudiana também propõe que a personalidade é composta de 3 instâncias. O id, que é a fonte dos impulsos e desejos. O ego, que é o mediador entre desejo e realidade. E o superego, que é a instância moral e normativa. A interação entre essas estruturas determina o comportamento humano, evidenciando um constante conflito interno. Vejamos a infância como base da mente. A infância é considerada o período mais importante na formação da personalidade. Segundo Sigmund Freud, experiências infantis influenciam profundamente o desenvolvimento psíquico, podendo gerar fixações e conflitos que se manifestam na vida adulta. Autores como Melanie Klein e Donald Winnicott
ampliaram essa compreensão, destacando a importância das relações precoces e do ambiente no desenvolvimento emocional. Vejamos as ampliações contemporâneas. A psicanálise foi posteriormente enriquecida por outros teóricos. Carl Gustav Jung introduziu o conceito de inconsciente coletivo e arquétipos. Jacques Lacan reinterpretou Freud, enfatizando a linguagem como estrutura do inconsciente. E essas contribuições ampliaram o alcance da teoria psicanalítica, mantendo sua relevância no estudo da mente humana. Síntese do referencial. O referencial teórico adotado permite compreender a mente humana como um sistema complexo, marcado por conflitos, simbolismos e influências inconscientes. A psicanálise, nesse contexto, oferece ferramentas fundamentais para a análise do comportamento e para o desenvolvimento do autoconhecimento. A metodologia científica adotada neste trabalho. A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, com abordagem exploratória e descritiva, fundamentada em revisão bibliográfica. Tal escolha metodológica justifica-se pela necessidade de compreender, interpretar e sistematizar conceitos teóricos relacionados ao funcionamento da mente humana sob a perspectiva da psicanálise, especialmente a partir das contribuições de Sigmund Freud e de autores posteriores. O tipo de pesquisa. A pesquisa ela está... Só um momento aqui, pessoal. A pesquisa ela é classificada como qualitativa, por priorizar a interpretação de conceitos e significados, sem utilização de dados estatísticos. Exploratória, por buscar ampliar o conhecimento sobre os fenômenos psíquicos. E descritiva, por descrever as características e relações entre os elementos da teoria psicanalítica. Procedimento metodológico. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica baseada em livros clássicos da psicanálise, artigos científicos, produções acadêmicas relevantes. Foram analisadas obras fundamentais de Sigmund Freud, bem como contribuições de autores como Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, que ampliaram a compreensão dos processos psíquicos. Técnica de coleta de dados. A coleta de dados ocorreu por meio de levantamento bibliográfico em livros e publicações acadêmicas, seleção de materiais relevantes ao tema e leitura analítica e interpretativa das obras selecionadas. As técnicas de análise de dados. Os dados foram analisados utilizando análise de conteúdo teórico, como foco na interpretação dos conceitos centrais, comparação de ideia entre os autores, identificando convergências e divergências, síntese interpretativa, visando organizar o conhecimento de forma sistemática e coerente. A delimitação do tema. O estudo delimita-se à abordagem psicanalítica clássica e suas principais ampliações no foco nos seguintes eixos: estrutura da mente, consciente, pré-consciente e inconsciente, desejos reprimidos, sonhos, mecanismos de defesa e estrutura da personalidade. Influência da infância na formação psíquica. Estão aí comigo?
Quem está gostando aí, pessoal? Não foram abordados de forma aprofundada outras correntes da psicologia contemporânea, mantendo-se o foco na psicanálise. Limitações da pesquisa. Entre as limitações do estudo destacam-se dependência exclusiva de fontes bibliográficas, ausência de pesquisa de campo ou dados empíricos e possíveis interpretações subjetivas dos conceitos analisados. Vejamos aqui as considerações éticas. Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica, não houve necessidade de submissão a comitê de ética. Contudo, foram respeitados os princípios de uso adequado das fontes, referencial conforme normas acadêmicas, respeito à propriedade intelectual dos autores citados. Síntese metodológica. A metodologia adotada possibilitou uma análise aprofundada dos fenômenos da psicanálise, permitindo integrar diferentes conceitos em uma abordagem sistemática. Dessa forma, o nosso estudo aí contribui para a compreensão da mente humana e para a ampliação do conhecimento no campo psicanalítico. Vejamos o inconsciente, o grande segredo da mente. Quem está gostando aí da nossa palestra? Segundo Sigmund Freud, a mente é composta por 3 níveis: consciente, aquilo que sabemos e percebemos no momento. Vejamos o consciente na psicanálise, uma exploração bem aprofundada. Na teoria psicanalítica, desenvolvida por Sigmund Freud, o consciente representa apenas uma pequena parte da mente humana, mas desempenha um papel fundamental na organização da experiência, na formação, ou seja, na tomada de decisões e na relação com a realidade. O que é o inconsciente? O consciente é o nível da mente onde estão presentes pensamentos atuais, percepções imediatas, decisões racionais, atenção e reflexão. É, portanto, tudo aquilo que temos plena consciência no momento presente. Exemplo, quando você lê este texto ou está ouvindo, aqui a palestra, interpreta as palavras e compreende o significado, isso acontece no nível consciente. Função do consciente na vida psíquica. Embora limitado em profundidade, o consciente possui funções essenciais. Mediação com a realidade. O consciente permite que o indivíduo perceba o mundo externo, o que está acontecendo ao seu redor, há uma adaptação no seu comportamento e tome decisões baseadas na realidade. Ele atua em conjunto com o ego, equilibrando impulsos internos e exigências externas. A organização do pensamento é no consciente que ocorre o raciocínio lógico, análise crítica e o planejamento. Sem essa instância, o ser humano não conseguiria organizar as suas ações. Controle parcial dos impulsos. O consciente tenta controlar desejos vindos do inconsciente, embora nem sempre tenha sucesso. Limitação do consciente. Para Sigmund Freud, o consciente é apenas a ponta do iceberg. Grande parte da mente está no inconsciente. O consciente não acessa diretamente conteúdos reprimidos. Muitas decisões são influenciadas por fatores ocultos, ou seja, acreditamos estar no controle total, mas não estamos completamente. Vejamos aqui a relação entre consciente, pré-consciente e inconsciente. A mente funciona de forma integrada. O consciente, o que está vivo agora. O pré-consciente, memórias acessíveis. E o inconsciente, conteúdos reprimidos. O consciente, ele recebe informação do pré-consciente e indiretamente do inconsciente. Vejamos o consciente e a linguagem. O consciente se manifesta
principalmente através da linguagem. Pensamos por meio de palavras, expressamos ideias conscientemente, comunicamos sentimentos. Por isso, a fala é uma ferramenta essencial para a psicanálise. O consciente na clínica psicanalítica. Na prática clínica, o consciente é o ponto de partida. O paciente relata suas experiências, expressa os seus pensamentos conscientes e inicia o processo de autoconhecimento. E a partir disso, o analista busca acessar conteúdos mais profundos. Ampliação do consciente, o insight. Um dos objetivos da psicanálise é ampliar o campo do consciente. Isso ocorre quando conteúdos inconscientes vêm à tona, afloram. O indivíduo compreende os seus conflitos. Surge aí o chamado insight. Esse processo promove transformação pessoal. O consciente, embora limitado, é a ponta de entrada para o entendimento da mente humana. Ele organiza, interpreta e dá sentido à realidade, mas não atua sozinho. Sua interação com o inconsciente revela a complexidade do psiquismo humano. Como afirmava Sigmund Freud, conhecer a mente é ir além daquilo que você vê, é explorar aquilo que está oculto por trás da consciência. E o pré-consciente são conteúdos que podem ser lembrados facilmente. O pré-consciente na psicanálise, a ponte entre o consciente e o inconsciente. Eu acho top esse assunto, ou esses assuntos, né? Na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, o pré-consciente ele ocupa posição intermediária e estratégica na estrutura da mente. Deixa eu ver aqui a minha bateria. Como eu falei, na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, o consciente ocupa uma posição intermediária e estratégica na estrutura da mente. Ele funciona como um espaço de armazenamento de conteúdos que estão na consciência imediata, mas que podem ser acessados com relativa facilidade. O que é o pré-consciente? O pré-consciente ele é composto por memórias não ativas no momento, informações armazenadas, conhecimentos adquiridos ao longo da existência e experiências que podem ser lembradas. Diferente do inconsciente, esses conteúdos não estão reprimidos, apenas não estão em foco. Exemplo, você pode estar pensando agora no nome do seu primeiro professor, mas pode lembrá-lo se fizer um esforço. Isso pertence ao pré-consciente. Vejamos aqui a função do pré-consciente. O pré-consciente exerce um papel fundamental na dinâmica psíquica. Ponte entre níveis da mente. Ele conecta o inconsciente, onde estão conteúdos reprimidos. O consciente, onde ocorre a percepção atual. Funciona como um filtro que regula o que pode ou não chegar à consciência. Vejamos o armazenamento acessível. O pré-consciente, ele guarda informações úteis para o dia a dia, nomes, datas, lembranças, conhecimentos aprendidos, experiências passadas. Esses conteúdos, eles podem ser recuperados quando necessários. Vejamos a organização da memória. Ele permite que a mente estruture lembranças, recupere informações de forma ordenada e dê continuidade ao pensamento. Sem o pré-consciente, o consciente ficaria sobrecarregado. Diferença entre pré-consciente e inconsciente. Segundo Sigmund Freud, a diferença principal está
no acesso pré-consciente, acessível com facilidade. Inconsciente, de difícil acesso, geralmente reprimido. Ou seja, o pré-consciente não contém conflitos ocultos intensos, mas sim conteúdos adormecidos. O papel do pré-consciente na linguagem. O pré-consciente participa diretamente da linguagem. Ajuda a formular frases, recupera palavras e ideias, organiza o discurso. Quando esquecemos uma palavra, momentaneamente, o famoso branco, isso envolve o funcionamento do pré-consciente. O pré-consciente na clínica psicanalítica. Na prática clínica, muitas lembranças emergem do pré-consciente. O paciente ele recorda fatos aparentemente simples. Esses conteúdos, eles podem levar deixa eu ver aqui. Podem levar a associações mais profundas. Assim, o pré-consciente, ele serve como caminho para acessar o inconsciente. Tranquilo? Relação com os mecanismos de censura. Freud, ele propôs que existe uma espécie de censura psíquica. O pré-consciente ele atua como filtro. Impede que conteúdos perturbadores cheguem diretamente ao consciente. Regula o fluxo de informações. Esse mecanismo protege o indivíduo de conflitos intensos. O pré-consciente ele é uma instância essencial para o funcionamento da mente, atuando como um elo entre o que sabemos e o que está oculto. Ele organiza a memória, facilita acesso à informação e prepara o caminho para o autoconhecimento. Na visão de Sigmund Freud, compreender o pré-consciente é entender como a mente transita entre o visível e o oculto, revelando a complexidade do psiquismo humano. E o inconsciente, desejos, traumas e impulsos reprimidos. O inconsciente é considerado o principal segredo da mente, pois influencia pensamentos, emoções e comportamentos sem que a pessoa perceba. O inconsciente na psicanálise, o núcleo profundo na mente humana. Na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, o inconsciente é a dimensão mais profunda e determinante da vida psíquica. Ele constitui o verdadeiro território oculto da mente, onde se encontram desejos, lembranças e conflitos que não estão acessíveis à consciência, mas que influenciam intensamente o comportamento humano. Tranquilo? O que é o inconsciente? O inconsciente é composto por conteúdos que foram reprimidos por serem dolorosos ou inaceitáveis. Esquecidos, mas não eliminados. Nunca conscientes, mas presentes desde a infância. Esses conteúdos permanecem ativos, mesmo fora da consciência, influenciando pensamentos, emoções e atitudes. Vejamos aqui a repreensão, que é a porta de entrada do inconsciente. Segundo Sigmund Freud, a repreensão é o principal mecanismo de forma do inconsciente. Ideias e desejos perturbadores são empurrados para fora da consciência. O ego tenta proteger o indivíduo do sofrimento psíquico. O conteúdo reprimido, ele continua atuando de forma indireta. E a repressão não destrói o conteúdo, apenas oculta. Como o inconsciente se manifesta? Vejamos, pois. O inconsciente não permanece totalmente silencioso. Ele se expressa de formas indiretas através dos sonhos. Os sonhos são considerados a principal via de acesso ao inconsciente. Apresentam conteúdos simbólicos, revelam desejos ocultos, utilizam linguagem figurada. E olha que eu tenho sonhos, hein?
Atos falhos, que são lapsos. Erros aparentemente simples podem revelar conteúdos inconscientes. Trocas de palavras, esquecimentos significativos, confusões involuntárias. Sintomas psicológicos: ansiedade, fobias, conflitos emocionais que podem ter origem no inconsciente. Comportamentos repetitivos, padrões de comportamento que se repetem, podem estar ligados a conflitos não resolvidos. Estrutura do inconsciente. Na segunda tópica freudiana, o inconsciente está fortemente ligado ao id, fonte de impulsos e desejos primitivos, busca de prazer imediato, ou seja, busca prazer imediato. Não segue lógica nem moral. O inconsciente não distingue tempo, passado e presente, realidade, fantasia. Vejamos o inconsciente e a infância. Grande parte do conteúdo inconsciente se forma na infância. Experiências emocionais intensas, relações familiares, traumas e frustrações, justamente acontecem no período da infância. Esses elementos moldam a personalidade adulta. A linguagem do inconsciente. O inconsciente não se expressa de forma direta, mas ele simboliza imagens, metáforas, deslocamentos e condensações. Por isso, sua interpretação exige análise cuidadosa. O inconsciente na clínica psicanalítica. O objetivo da psicanálise é tornar consciente o inconsciente. Alguém aí já fez alguma consulta com algum psicanalista? Na prática, o paciente fala livremente. Aí nós temos o que chamamos de associação livre. Ele fala, expressa, e o psicanalista escuta, não é? O analista interpreta padrões e símbolos. Conteúdos reprimidos emergem gradualmente. E esse processo promove insight e transformação. Atualizações e ampliações da teoria. Após Sigmund Freud, outros pensadores ampliaram o conceito. Carl Gustav Jung, o inconsciente coletivo, arquétipos universais. Jacques Lacan, o inconsciente estruturado como a linguagem, nós já falamos. E essas abordagens aprofundaram a compreensão da mente. O inconsciente é o núcleo mais influente da vida psíquica, governando silenciosamente pensamentos, emoções e comportamentos. Conhecê-lo é um passo essencial para o autoconhecimento e a transformação pessoal. Como propôs Sigmund Freud, a verdadeira liberdade psicológica começa quando aquilo que está oculto pode, enfim, ser compreendido. Vamos falar sobre desejos reprimidos. A psicanálise, ela afirma que muitos desejos, especialmente ligados à infância, são reprimidos por serem socialmente inaceitáveis. E esses desejos não desaparecem, eles permanecem ativos no inconsciente, podem se manifestar em sonhos, lapsos de linguagens ou sintomas. Os desejos reprimidos na psicanálise, dinâmica, origem e impacto. Na perspectiva da psicanálise, especialmente na obra de Sigmund Freud, os desejos reprimidos constituem um dos elementos centrais para a compreensão da mente humana. Eles revelam como impulsos, vontades e emoções, quando considerados inaceitáveis, são afastados da consciência, mas continuam atuando de forma silenciosa no inconsciente. O que são os desejos reprimidos? Desejos reprimidos são conteúdos psíquicos que foram excluídos da consciência. São considerados inaceitáveis, moral, social ou emocionalmente. Permanecem ativos no inconsciente. Esses desejos não desaparecem, eles apenas deixam de ser conscientes.
Origem dos desejos reprimidos. Segundo Sigmund Freud, muitos desses desejos têm sua origem na infância, impulsos naturais, agressivos, afetivos, sexuais, conflitos familiares, experiências traumáticas, proibições sociais e culturais. A criança aprende desde cedo o que pode ou não expressar, iniciando o processo de repreensão. Vejamos o mecanismo da repreensão. A repressão é o processo psíquico responsável por empurrar esses desejos para o inconsciente. Atua como defesa do ego, evita sofrimento e conflito interno, mantém o equilíbrio psicológico. No entanto, essa proteção tem um custo. O conteúdo reprimido ele continua influenciando a vida do indivíduo. Como os desejos reprimidos se manifestam? Mesmo ocultos, os desejos reprimidos encontram forma de expressão indireta nos sonhos, pois revelam desejos disfarçados. Utilizam símbolos e imagens. Através dos atos falhos, trocas de palavras e esquecimentos significativos. Sintomas emocionais como ansiedade, fobia e angústia sem causa ou aparente. Comportamentos repetitivos, relações que seguem padrões semelhantes, decisões aparentemente irracionais. E o conflito psíquico, os desejos reprimidos entram em conflito com o superego, que são as normas morais, com a realidade social, a imagem que o indivíduo tem de si. E esse conflito pode gerar tensão interna constante, diariamente. Consequências da repressão. Quando não compreendidos, os desejos reprimidos podem provocar sofrimento emocional, dificuldades de relacionamentos, bloqueios psicológicos e sintomas neuróticos. Por outro lado, quando elaborados, eles podem levar ao crescimento pessoal. Vejamos aqui a importância do insight. Na clínica psicanalítica, o objetivo não é eliminar os desejos, mas compreendê-los. Tornar consciente o que está reprimido, dar um novo significado às experiências e promover um equilíbrio interno. Esse processo ele é chamado de insight. Repressão não é fraqueza, queridos. É importante destacar que reprimir não é um erro. É um mecanismo natural de defesa. E o problema surge quando a repressão é excessiva. Os conteúdos reprimidos geram sofrimento. Os desejos reprimidos são parte essencial da estrutura psíquica. Eles revelam que a mente não é totalmente transparente para si mesma e que muitos de nossos comportamentos têm raízes profundas no inconsciente. Como destacou Sigmund Freud, compreender esses desejos é um caminho para o autoconhecimento, permitindo que o indivíduo ele viva de forma mais consciente, livre e integrada. Vejamos os sonhos como linguagem da mente. Para Sigmund Freud, os sonhos são a via de regra para o inconsciente, pois eles revelam desejos ocultos, utilizam símbolos e metáforas, eles precisam ser interpretados. Assim, o sonho não é aleatório, mas ele é carregado de significado psicológico. Os sonhos da psicanálise, a linguagem do inconsciente, aqui é muito importante. No campo da psicanálise, os sonhos ocupam um lugar central como via de acesso ao inconsciente. Para Sigmund Freud, os sonhos não são eventos aleatórios, mas manifestações simbólicas de desejos, conflitos e conteúdos reprimidos que escapam à consciência. O que são os sonhos? Os sonhos são produções psíquicas que ocorrem durante o sono e que expressam desejos inconscientes, emoções reprimidas, conflitos internos e experiências vividas. Eles representam uma forma indireta de realização de desejos
que não puderam se manifestar na vida consciente. A via régia para o inconsciente. Segundo Freud, ele definiu os sonhos como a via régia para o inconsciente, pois revelam conteúdos ocultos, driblam a censura psíquica, permitem acesso simbólico aos desejos reprimidos. Assim, interpretar sonhos é uma das principais ferramentas da psicanálise. Conteúdo manifesto e conteúdo latente. Freud distinguiu 2 níveis nos sonhos. Conteúdo manifesto é o sonho como lembrado, a narrativa aparente, imagens e acontecimentos visíveis. E conteúdo latente, significado oculto, desejos inconscientes, verdadeira mensagem do sonho. E o trabalho do analista é ir do manifesto ao latente. O trabalho do sonho, o inconsciente, transforma conteúdos reprimidos em imagens por meio de processos específicos, chamados de condensação. Vários elementos se fundem em um só. Deslocamento, o foco emocional é transferido. Simbolização, ideias são representadas por símbolos. Elaboração secundária, organização do sonho ao despertar, e esses mecanismos tornam o sonho enigmático. Qual é a função dos sonhos? Os sonhos desempenham funções importantes. Realização de desejos, mesmo que de forma disfarçada. Equilíbrio psíquico, reduzem tensões internas. Pensamento emocional, ajudam a lidar com experiências. Sonhos e desejos reprimidos. Grande parte dos sonhos está ligada a desejos reprimidos, a impulsos não realizados, a conflitos internos e a emoções não expressas. Os sonhos, eles permitem que esses conteúdos se manifestem sem gerar sofrimento direto. A interpretação dos sonhos. Na clínica psicanalítica, o paciente relata o sonho. Associa livremente ideias e sentimentos. O analista identifica padrões e símbolos. A interpretação não é universal. Cada sonho é único e pessoal. Outra abordagem dos sonhos. Após Sigmund Freud, outros autores eles ampliaram a compreensão. Carl Gustav Jung, sonhos como expressão do inconsciente coletivo e arquétipos. Jacques Lacan, o sonho estruturado como linguagem. Os sonhos são uma poderosa expressão da mente inconsciente. Mais do que imagens aleatórias, eles constituem uma linguagem simbólica que revela aspectos profundos da vida psíquica. Compreendê-los é abrir uma porta para o autoconhecimento, permitindo que o indivíduo entre em contato com seus desejos, conflitos e emoções mais profundas. Vejamos aqui mecanismo de defesa. A mente utiliza estratégias inconscientes para lidar com conflitos internos. Nós temos a repressão, que é esconder conteúdos dolorosos, negação, que é recusar a realidade, projeção, atribuir aos outros sentimentos próprios, e racionalização, que é justificar atitudes emocionalmente. Mecanismo de defesa na psicanálise, proteção, conflito e equilíbrio psíquico. Os mecanismos de defesa são processos psicológicos inconscientes que têm como função proteger o indivíduo de angústias, de conflitos internos e sentimentos considerados ameaçadores. Esse conceito foi inicialmente desenvolvido por Sigmund Freud e posteriormente aprofundado por Anna Freud, que sistematizou e ampliou sua compreensão. O que são mecanismos de defesa? São estratégias automáticas utilizadas pelo ego para reduzir a ansiedade, evitar o sofrimento psíquico, mediar conflitos entre o id, o superego e a realidade. Eles operam em grande parte de forma inconsciente, ou seja, a pessoa não percebe que está utilizando esses mecanismos. E por que eles existem? A mente humana está constantemente em tensão.
O id busca a satisfação imediata. O superego impõe regras morais. A realidade impõe limites. E diante desse conflito, o ego ele utiliza mecanismos de defesa para manter o equilíbrio emocional. Os principais mecanismos de defesa, repressão, base de todos os mecanismos, consiste em esconder pensamentos e desejos inaceitáveis no inconsciente. Exemplo, esquecer um trauma doloroso. Negação, recusa em aceitar a realidade. Exemplo, ignorar uma doença ou problema evidente. Projeção, atribuir aos outros sentimentos próprios. Exemplo, uma pessoa com raiva acusa a outra de estar irritada. Racionalização, criar justificativas lógicas para comportamentos emocionais. Exemplo, inventar razões para um fracasso. Deslocamento, transferir emoções de um objeto para outro mais seguro. Exemplo, descontar a raiva em alguém mais fraco. Submissão. Quem está aí desde o início? Alguém pode dizer eu? Sublimação. Canalizar impulsos para indivíduos para atividades socialmente aceitas. Exemplo, transformar a agressividade em prática esportiva. Deixa eu ver aqui. Canalizar impulsos para atividades socialmente aceitas. Exemplo, transformar a agressividade em prática esportiva, considerando um dos mecanismos mais saudáveis. E função reativa, expressar o oposto do que se sente. Exemplo, tratar com exagerada gentileza alguém de quem não gosta. E a regressão, retorno a comportamentos infantis. Exemplo, agir como criança em momentos de estresse. E qualificação dos mecanismos. Com base em estudos posteriores, os mecanismos podem ser classificados em primitivos, negação e projeção, intermediários, repressão, deslocamento, e maduros, sublimação, humor e altruísmo. Quanto mais maduro o mecanismo, mais saudável tende a ser a sua função. Gente, eu vou parar a live aqui, vou fazer uma outra live, continuando esta live, ok? Quem estiver aí e quiser continuar, entre na próxima live que eu vou fazer, que eu vou continuar o assunto, porque aqui me veio um aviso para terminar em 4 minutos.